na mente dela. Pega esses exemplos, esses testemunhos. Se não for isso que você está vivendo, mas pode ter áreas parecidas. Pega para você e olha, tenha cuidado. Começou a surgir uns pensamentos na mente dela, porque o diabo ele trabalha primeiramente aonde? Sugestões. Sugestões. Diga sugestões. Sugestões. Amém? Ele pode usar pessoas para trazer palavras contra essa igreja, contra o pastor. Sugestões. Diga comigo, sugestões. E esses pensamentos podem começar a roer na sua mente. As sugestões malignas podem começar a roer na sua mente se você não fizer nada. Porque a gente tem que fazer alguma coisa. Qual é o pensamento que está na sua mente atormentando você? O que está atormentando a sua mente? Quais são as sugestões que o inimigo tem trabalhado na sua cabeça? Que tem deixado você preocupado, ansioso? O que é que ele está fazendo? Tem uma receita, irmão. A Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Às vezes a pessoa não entende, pensa que resistir ao diabo é se ele aparecer para você e você sai, cão. É não. É os seus pensamentos abençoados. Resista o que o inimigo quer colocar na sua mente. Resista, 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 resista. Aprenda a resistir. Aprenda a resistir. Olha, irmão, eu falo por inspiração, não fique escandalizado comigo não. Às vezes o homem vai para a cama com sua esposa. E quando ele começa a ter relação com a sua esposa, que não é pecado, é de Deus, o diabo começa a lançar sugestões. E ele começa a pensar em outra mulher que ele viu dentro do relacionamento com a sua esposa. Quem está entendendo? Isso é o que, pastor? Diga comigo, opressão maligna. O diabo oprimindo sua mente. Oprimindo, porque ele quer escravizar. E para escravizar, ele primeiro tenta escravizar os seus pensamentos. Os seus, ele quer dominar os seus pensamentos. Os seus pensamentos. É por isso que a Bíblia diz que a nossa mente deve ser renovada pela palavra de Deus. Ouvindo a palavra de Deus. Amém? E eu devo fazer alguma coisa. Diga, eu devo fazer alguma coisa com os meus pensamentos. E serve para qualquer área. Tipo, você precisa usar a fé sobre alguma coisa. Mas o diabo vem oprimir os seus pensamentos para que a sua fé não flua. Tipo, não vai acontecer. Não vai dar certo. Opressão também. Aonde? Nos pensamentos. Quem está entendendo? Olhe para seu irmão e diga, faça alguma coisa sobre os seus pensamentos, querido. Diga, os seus pensamentos são as causas de trazer depressões. Porque é nos pensamentos que o inferno vai trabalhar. É nos seus pensamentos, é na sua mente. Decida lutar contra esse mal que está operando sobre sua mente. Diga não. Resista. Resista ao diabo e ele vai fugir de você. Eu posso dizer assim: resista ao pensamento que ele vai sair da sua cabeça. Diga comigo, resista ao pensamento e ele vai sair da minha cabeça. É por isso que eu digo, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Quer dizer que nunca mais vai voltar? Vai. Eu vou deixar você consciente, vai voltar. As tentações voltarão. É uma luta constante. Espírito contra alma, contra corpo, contra a influência maligna, contra as opressões. É uma luta constante. Nós não podemos parar. Nós não podemos retroceder. Nós não podemos ceder. Nós temos que ficar posicionados. Nós temos que ficar firmes. Deus nos deu as ferramentas. É o nome de Jesus, é a autoridade que Ele deu ao crente.
Se você acredita nessas palavras, levante a mão e diga: eu tenho autoridade no nome de Jesus contra as opressões malignas. Aquela mulher, irmãos, começou a pensar, só sugestões. Você é bonita demais. Aí o pensamento mesmo, eu sou bonita demais. Rapaz, eu ia ter muita fama. Você vai ter muita fama. Você vai ter muita fama. E os pensamentos. Até então ela repreendia. Ela era casada com um pastor. Esse testemunho é real, viu? E ela repreendia. E eles saíam, se dissipavam. Porque os pensamentos se dissipam quando nós resistimos. Amém? Mas eles tentarão voltar. E ele tenta, o inimigo vem com força maior. E você tem que fazer o que a Bíblia diz. Diga, fazer o que a Bíblia diz. Tiago 4,7. Coloca aí, vamos firmar nosso coração na palavra. Quem quer firmar o coração na palavra? Bota tela preta. Tiago 4,7. Portanto, 4,7. Enquanto ele está colocando aqui, eu vou ler. Portanto, submeta-se a Deus. Submeta-se a Deus. Está lembrado quando Paulo disse assim: eu esmurro meu corpo. Eu esmurro meu corpo. Para controlar, ele estava falando no sentido de controlar as emoções do corpo. Não dá murro físico não, irmão. Vamos entender isso. Ele estava dizendo: eu luto com as minhas forças do meu espírito contra a vontade da minha carne, para me submeter a Deus, para me submeter a Deus, para me submeter a Deus. Vai, diga assim: para me submeter a Deus, para me submeter a Deus. Amém? É uma guerra, mas os valentes vão vencer. Os guerreiros vão vencer. Os que estão decididos vão vencer. Alguém teve uma visão em sonho e disse aí, e na visão ela viu a metade dessa igreja sendo arrebatada para os céus e a metade ficando. Estão entendendo? Isso é alerta. Isso é alerta de Deus. Amém? Submeter, diga submeter a Deus e a sua palavra. Amém? E resistir ao diabo. Olha lá na tela. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistência. Declara comigo: resistência. 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 Fala mais firme, vai. Resistência. 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 Diga: eu tenho essa resistência pelo Espírito Santo de Deus. Eu tenho. Amém? Resistir os pensamentos. Resistir os pensamentos. Resistir os pensamentos. Efésios 4:7. A Bíblia diz assim, vai lá. Bem pequenininho o versículo. Pequenininho. Mas nos chama a atenção. 4:7. Você pode ver na tela. Efésios 4:7. Deixa eu ver se é Efésios mesmo. Perdão, é 27. 4:27. 4:27. Você pode ler junto comigo? Amém? Vamos lá, 3, 2, 1. Mais forte, todo mundo. 3, 2, 1. Entendeu? Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Irmão, a nossa guerra, irmão, não é contra o diabo, não. Eu vou dizer, pode até ser em partes. Mas por que eu estou dizendo que não é contra o diabo? Porque, deixa eu te ensinar uma coisa. Jesus Cristo já aniquilou o diabo. Jesus já venceu o diabo. Amém?
ele destronizou toda obra do maligno. O problema agora é só com você, comigo e com você. Como eu vou reagir com ele? Está entendendo? Ontem eu estava orando, repreendendo uma obra do diabo. Antes de eu orar, eu ia começar a orar. Eu tive uma visão com um demônio. Esse demônio estava me perseguindo. Irmão, eu vi esse demônio. Quando eu vi esse demônio, eu não sei como foi, mas foi bem pequenininho o demônio. E eu comecei a rir dele. Mas eu disse, tu é burro mesmo, né, bicho? Tá vendo, irmão? Aí o Senhor começou a me abrir o entendimento. Tá? Olha como é que ele trabalha, ele é artista. Ele quer te colocar para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Ele usa uma pessoa para falar de tu, para tu ir lá. Vai lá. Tá falando de mim, né? Fala mais não! Aí você sai. Aí ele já usa outro, aí tu vai lá, bestalhado. Tá falando de mim, né? Você fica feito um doido, rodando. Olha para seu irmão e diga, não perca tempo com o diabo não. Deixa ele para lá. Deixa ele fazer o que ele quer com as pessoas que deram lugar a ele. Você tem uma missão e um propósito com Deus. Você tem uma missão e um propósito com Deus. Siga em frente. Siga em frente. Amém? Siga em frente. Siga em frente, porque um dia alguém olhará para você e verá os feitos do Senhor sobre a sua vida. E os que não quiseram ficaram fora da unção, mas os que quiseram acompanharão e verão a glória de Deus em manifestação em nome de Jesus. Eu creio, diga eu creio. Você está entendendo essa palavra? E a mulher ficava no seu pensamento, o diabo voltava, e ela por algum tempo fazia alguma coisa, dizia, resistia, mas aí o diabo voltava novamente. Chegou um ponto que aqueles pensamentos na cabeça dela virou uma obsessão. Ela começou a gostar de pensar que ela poderia ter fama, que ela era muito bonita para o marido dela, e virou uma obsessão. Ela passou a gostar. Sabe o que é que aconteceu? Aqueles pensamentos aumentaram em intensidade. E ali o diabo, que era uma opressão na vida dela, passou a ser uma obsessão. E o diabo ganhou mais território na vida dela. É fácil identificar quando uma pessoa está oprimida ou obcecada. Quando a pessoa está oprimida, você identifica conversando com ela em poucos tempos. E obcecada, os pensamentos estão tão fortes que aquele maligno está controlando. A pessoa gosta até de pensar, não consegue se livrar, se não tomar uma posição diante de Deus. Só que o problema, irmão, é que aquele demônio que ela deu passagem para ele, entrou nos pensamentos, conseguiu trazer outros piores, porque ele traz, é bíblico, dá passagem para outros piores. Depois começou a invadir o coração. Chegou um ponto de alguém ir procurar falar com essa mulher. Ela estava no hotel com outro homem já. Olha onde é que a história vai parando. E outro pastor, ou era ministro, foi lá dizer que Deus queria restituir a família dela, restaurar. Ela abriu a porta do hotel e disse uma palavra lá bem dura, e mandou ele para lá e disse que não queria mais saber desse Jesus. Estão entendendo isso aí? Aí cumpriu-se o que Hebreus disse, Hebreus 6, volta para Hebreus 6, versículo 4. Não, bota Hebreus 6, 6 para nós adiantar. Cumpriu Hebreus 6, ó, e caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Olha, irmão, Hebreus 10, 26, fica atento. Hebreus 10, 26. São alguns alertas que Deus está dando para. Amém? Você pode fazer alguma coisa sobre isso. Você pode fazer alguma coisa sobre as opressões.
É por isso que eu não entendia, mas às vezes eu orava e algumas pessoas manifestavam o demônio e depois ela perdia o controle. Mas depois ela me dizia, eu vi, pastor, eu consegui ver o que aconteceu, mas eu perdi o controle. Mais ou menos assim. Porque não era uma possessão completa, o diabo não teve acesso ao espírito dela, mas teve acesso aos pensamentos de uma forma que virou uma obsessão. E ela não fez nada com isso. Tem pessoas que estão vivendo assim aqui dentro. Elas pensam que eu vou libertar elas. Eu não liberto, irmão. É você que tem que se libertar. É você que tem que entender o que está por trás e tomar uma posição. Por isso que muitas e muitas vezes eu expulsei demônio. O cara voltava para a igreja, eu expulsava o demônio. O cara voltava para a igreja, eu expulsava o demônio. E nunca o demônio saía e voltava depois. Saía porque ele entende a autoridade, em nome de Jesus. Mas voltava. E por que voltava? Porque a pessoa que estava nessa situação devia fazer algo sobre si própria. Irmão, certa vez eu entendi que eu tinha espíritos malignos de prostituição que me acompanhavam. E eu passei a ter medo de entrar dentro de igrejas, principalmente se o homem fosse ungido. Porque eu sabia que poderia manifestar um demônio na minha vida. Quando eu entendi, sabe o que foi que eu fiz? Eu me arrependi de todo o meu coração e decidi servir ao Senhor. Irmão, não tem um infeliz do inferno que aguente ficar sobre a sua vida quando você toma essa posição. Eu não vou dizer que ele não tentou me oprimir algumas vezes. Tenta, irmão. Até hoje ele tenta, ele não para não. Mas eu estou entendendo os seus ardis. Eu estou compreendendo como é que ele age para poder falar para você também agir contra ele. Saiba de uma coisa, irmão, você não está aqui à toa. Deus deu autoridade a você para pisar serpentes e escorpiões, para você fazer alguma coisa sobre esses pensamentos, sobre essas inquietações, preocupações, o que tem afligido você. Se levante, meu filho. Vai, bota a mão no ombro do seu irmão e diga, pelo amor de Deus, se levante. Se levante. Aleluia. Eu quero todo mundo lendo essa passagem agora. 3, 2, 1. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade. Para. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de ter conhecido a verdade, conheceu. Meu Deus, eu não entendo como tem pessoas ainda que querem voltar para o mundo. Você tem coragem de voltar para o mundo depois da pregação de hoje, da mensagem de hoje? Você tem? Você tem coragem? Você tem, Lucas? Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Não resta. Jesus foi o nosso sacrifício pelos nossos pecados. Irmão, salvação não é difícil não, porque nós somos salvos pela graça. Agora tem que ter persistência. Tem que ter persistência. É igual Lázaro diz, vou passando pela prova e dando glória a Deus. Tchum. Quando você estiver na prova, você vai lembrar dessa dança. Né, Isaac? Tá firme e forte, meu filho? Ô caba, você é um homem de Deus. Você vai dar muitos frutos nessa terra. Você é ungido do Espírito Santo. Olha ele desconfiado ali. Que o pai está profetizando, né? 27. Leu o 27, vamos ler até o 29. Vamos todo mundo junto? Está preparado? Quem está preparado aí? Mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e fogo extenso
que consumirá os inimigos de Deus. Vai. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Está falando de antigamente. Os que rejeitavam já morriam. Pulou, foi? Os que rejeitavam morriam sem misericórdia, não era? Na época da lei, agora 29. 29. Quão mais severo julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Sabe o que é que se chama isso? Isso é um certo tipo de pecado contra o Espírito Santo, que não há perdão. Amém? Rejeição, irmãos. Rejeição. Pecado deliberadamente depois de ter alcançado e reconhecido a palavra de Deus. Talvez você diga assim, então era melhor não ter conhecido. Meu Deus. Se não tivesse conhecido, tu ia pro inferno com tripe. Tu conhecendo, está tendo uma oportunidade, irmão. É melhor conhecer mesmo. Está precisando tu escapar. E de uma forma ou de outra, alguém ia falar de Deus para você, mesmo que você rejeitasse. 1 João 5,16, nós vamos fechar aqui. Porque eu não quero estender, porque eu quero que você mastigue no seu espírito o que foi dado hoje, para ficar muita coisa. Mastiga no seu espírito o que foi dado hoje. 1 João 5,16, a Bíblia diz assim, ó, que é todo mundo lendo. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore e Deus lhe dará vida. Há pecado que não leva à morte. Você pode orar por alguém que não pecou para a morte e Deus pode salvar essa pessoa ainda. Olha a responsabilidade que nós temos. Amém? Vamos lá. Refiro-me àquele cujo pecado que não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por este. No caso dessa mulher mesmo. Essa mulher recebeu os pensamentos, as ideias e foi martelando, cedendo, não fez nada. O diabo conseguiu trazer a obsessão na sua mente. Depois ele conseguiu possuí-la completamente. Então a pergunta é: o crente pode? Foi a pergunta que eu coloquei. O cristão pode ter um demônio? Não deve. Não deve. Por isso que eu estou te ensinando. Mas se não vigiar, se não entender, se não fizer alguma coisa, porque ele é pequenininho, digo, o diabo é pequenininho. Se não fizer alguma coisa, ele vai fazer com você. E tudo começa nos seus pensamentos. Vou passar uma receita. O que é a receita? Medita em casa em Filipenses capítulo 4, versículo 8 em diante. E a Bíblia vai te ensinar o que é que você deve pensar. Amém? Quem entendeu? Vem para cá, Ministério do Louvor. Fica de pé um pouquinho. Pode salvar, irmão. Aleluia. Quem está afogueado aí?